Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Vamos analisar então a vitória do Napoli diante do Milan pela Supercopa da Itália, jogo de semifinal que aconteceu nesta quinta-feira. O jogo contou aí com bastante dinâmica, né? Muita coisa da parte tática pra gente comentar. Antes pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, comentar o que você achou do jogo, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática. E sem mais delongas, então vamos direto aqui para o campinho para mostrar como é que se desenrolou esse jogo de equipes com escalações em algum grau parecidas, né? Duas equipes que jogaram com 3 zagueiros, 2 alas, enfim. A mudança, a grosso modo, ali no miolo, né, do campo. O Milan jogou com 3 atletas de meio campo e 2 atacantes, enquanto o Napoli jogou com 2 atletas de meio campo e um trio de ataque lá na frente, o que fez bastante diferença na dinâmica dos dois lados, né? A gente já vai chegar lá, mas queria começar falando sobre o Napoli na parte ofensiva, né? Que foi muito forte, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, mas principalmente pelo lado direito, porque é algo natural de se imaginar, né, quando a gente olha para a escalação, tendo o Politano, que originalmente é um ponta, jogando como ala por aqui. Então, é de se imaginar que ele jogaria de fato como um ala bastante avançado, bastante agudo, e foi realmente o que aconteceu. Ele passando por aqui, por esse lado direito, se juntando ao David Neres, né, que a princípio fazia parte desse trio de ataque, mas jogou relativamente centralizado para justamente permitir essa ultrapassagem do Politano, obrigando o Estupiñán, né, dando uma obrigação defensiva muito forte para ele, defender essas subidas, não deixar espaço nas costas. Houve diversos momentos que o Politano se encontrou realmente em situação de 1 contra 1 diante do Estupiñán, e não só ele, né, mas também o Di Lorenzo, que era esse zagueiro aqui pelo lado direito, ele sempre é alguém que também contribui bastante na parte ofensiva, seja quando joga de lateral, quando joga de zagueiro aberto, né, num trio de defensores, como foi nesse caso. Então o Napoli tinha esse volume bastante aplicado aqui por esse lado, foi o lado pelo qual o Napoli atacou mais e atacou melhor também. O David Neres, então, por conta dessa centralização dele, acabou servindo como uma espécie de meia, né, em algum grau, mesmo quando o Napoli, então, acabava escolhendo sair com a bola pelo meio, por exemplo, às vezes com o McTominay, às vezes com o Lobotka, que chegando perto dos zagueiros, o David Neres, ele saía então da posição dele, né, originalmente, para aparecer aqui como um meia, e aí jogar seja com o Højlund, seja com o Politano por aqui. Então foi um Napoli que teve bastante repertório, né, tático na parte ofensiva. Como eu falei, né, fosse pelo meio, fosse pelo lado direito, ou fosse também pelo lado esquerdo, né, o próprio Spinazzola chegou a fazer várias ultrapassagens por aqui, por mais que ele tenha tido uma obrigação defensiva forte, né, que era de marcar a subida do Saelemaekers por aqui. O Saelemaekers, que foi o melhor jogador do Milan, né, ofensivamente falando, no meu ponto de vista, pelo menos. Então, meio que ele prendeu, a grosso modo, o Spinazzola por aqui, mas ele também pôde avançar em diversos momentos. Então, o Napoli causava esse volume aqui, né, praticamente 5 atletas na frente, com o Di Lorenzo aqui apoiando bastante, com o próprio McTominay também, né, que dessa vez tinha o Lobotka como primeiro volante, então ele teve uma liberdade um pouquinho maior para pisar na área, né, para invadir esse meio espaço. Então foi o Napoli bastante dominante nesse sentido na parte ofensiva. Já na parte defensiva, o Napoli não teve muita dificuldade de se recompor, né, quando perdia a bola, porque por mais que tivesse bastante jogador apoiando o ataque, eram jogadores, muitos deles, que ficavam numa posição ali de muito bem preparados, né, para recompor quando perdia a bola, dando pouquíssimo espaço para o Milan encaixar contra-ataques bem sucedidos. Tinha uma dupla de ataque, né, com o Pulisic e o Nkunku, e o fato de não ser um trio, esse ataque, facilitou um pouco a vida do Napoli, porque tendo 3 zagueiros por aqui,
ele conseguiu dar uma atenção muito forte pro Pulisic e pro Nkunku, e sempre ter alguém sobrando na contenção para segurar quem quer que invadisse uma espécie de meio espaço, digamos assim. Então acontecia bastante, por exemplo, o Nkunku e o Pulisic muitas vezes jogavam perto um do outro, né? Então, no exemplo aqui, se eles caíssem pelo lado esquerdo do ataque do Milan, teria o Di Lorenzo e o Rrahmani aqui segurando eles, e aí, se de repente sobe o Loftus-Cheek por aqui tentando invadir um espaço, tem o Juan Jesus sobrando para segurar ele. A subida do Sam Lemarca estava bem marcada pelo Spinazzola, o Estupiñán estava bem marcado pelo Politano. Acontecia também, de repente, do Nkunku ficar por aqui, o Pulisic jogar com mais liberdade, né? Ele serviu meio que como um meio, assim, circulando com bastante liberdade. O Rabiot tentar invadir esse meio espaço e acabar bem marcado pelo Di Lorenzo. Então, tanto a disposição tática quanto a disciplina da equipe do Napoli nessa recomposição facilitou o trabalho defensivo e deu pouquíssimas brechas ao longo da partida para o Milan trabalhar bem a bola. Como eu falei, o que mais funcionou no ataque do Milan foi justamente o Saelemaekers, porque ele estava em situação de um controle contra o Spinazzola, e não é nem como se ele tivesse sido muito superior ao Spinazzola. Foi um duelo muito interessante ele de acompanhar. Foi o que mais chegou perto, né, de proporcionar alguma coisa ofensivamente para o Milan, mas ainda assim não foi sinônimo de muito sucesso. Aconteceu bastante do Lobotka também pular nessa marcação aqui do Yashari na saída de bola, que dificultava bastante os caminhos, né? O Milan, tanto no próprio campo de ataque quanto no campo de defesa saindo com a bola, enfrentou bastante dificuldade para achar espaços. Outro destaque, né, que eu queria mencionar, o Højlund, que já fazia parte desse volume, né, que o Napoli causava no ataque, mas individualmente também ele foi um destaque num duelo individual muito claro, né, um encaixe individual muito claro feito pelo Milan com o Coni de Winter, que foi o zagueiro central, enfrentando ele, e o Højlund foi muito superior. O Højlund faz uma boa temporada pelo Napoli, acumula aí boas atuações, não só nas participações em gols em si, diretamente, mas também no desempenho. Ele foi muito superior ao De Winter nos duelos, tanto que o De Winter chega a ser substituído, né, no decorrer do segundo tempo, e enfim, é fundamental, né, no primeiro gol, acaba não contando com uma assistência porque tem um desvio no meio do caminho, mas na prática, assim, ele deu assistência para o primeiro gol e marca o segundo gol também, as duas jogadas originadas de ótimos pivôs, que ele acumulou aí uma série, né, de ótimos pivôs e disputas vencidas contra o Coni de Winter. Tá falado? Deixe nos comentários se você acha que faltou alguma coisa para destacar, que você achou do vídeo também. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, certo? Por hoje é só, muito obrigado pela audiência, valeu, um abraço e até mais.